Gente, boa noite. Vamos fazer a nossa prece inicial, a gente dá continuidade à atividade. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E nesses instantes, gostaríamos de pedir aos espíritos responsáveis pelos trabalhos dessa noite, que as vibrações de paz e de harmonia possam, nesses instantes, envolver a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que essas mesmas vibrações de paz e de harmonia sejam levadas aos nossos lares, fortalecendo a cada um daqueles que lá se encontram. Que essas mesmas vibrações possam ser levadas aos presídios, aos hospitais e às vielas públicas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos propusemos a perdoar aqueles que nos tiverem ofendido. Não nos deixeis cairmos em novas faltas, mas livrai-nos, ó Senhor, do mal. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Bom, gente, nós queríamos já agradecer a presença do Alexandre. E hoje, dando sequência na Semana Allan Kardec, na terceira Semana Allan Kardec Unificada, hoje nós vamos trabalhar com o tema os 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. A palavra é sua, nós que agradecemos. Viu? Boa noite a todos. Na verdade, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade da casa, pedir o amparo da espiritualidade amiga para que o nosso trabalho transcorra da melhor forma possível e que a gente possa sair daqui renovados, com um pouco mais de aprendizado, né, para a nossa convivência. O Wagner foi muito feliz em ter proposto esse tema, que são os 160 anos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas datas, né, sempre quando tem uma data importante, é bom a gente relembrar e renovar o conhecimento e aquilo que essas obras básicas representam para a gente, né, que é o trabalho de Kardec com a codificação espírita. Como ele disse, é a terceira Semana Allan Kardec Unificada, e a gente vai começar agora com o trabalho. Gente, é sempre bom ter no contexto de como que era o trabalho de Kardec quando começamos, né, a doutrina espírita. A França, naquela época, não só a França, mas a Europa toda, ela tinha aquela coisa de estar ali passando por aquela brincadeira, entre aspas, né, das mesas girantes. Então, o pessoal era aquela coisa, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha jogo de futebol. Então, as pessoas elas se encontravam à noite em algumas casas e faziam, né, as experiências com os espíritos, onde que as mesas levitavam e, através de combinações, eles davam as respostas para aquelas pessoas que estavam ali. E Kardec, nessa época, ele já uma pessoa já estruturada, ele era pedagogo, era um poliglota, ele não tinha muito interesse por aquelas coisas, não, até porque existiam algumas pessoas que usavam de má fé para poder fazer essas experiências. E ele era uma pessoa, assim, muito voltada para a ciência. Então ele falava, o dia que alguém me provar que existe uma inteligência por trás dessas mesas, né, eu vou participar e vou me interessar. E as coisas iam acontecendo até que algum dia alguém chega e pede para Kardec para que ele verificasse as mensagens que estavam sendo trazidas
por aqueles espíritos. E ele, ao ler, ele acha muito interessante, ele começa a se envolver com aquilo, ele realmente, poxa, não é não são dizeres assim que que podem ser desconsiderados. Realmente há uma profundidade, há um ensinamento muito grande em cima dessas instruções que estão sendo passadas. Ele começa a estudar aquilo ali e ele, como uma pessoa muito didática, ele começa a organizar tudo aquilo que estava sendo trazido. E o primeiro trabalho que ele faz, né, é justamente o Livro dos Espíritos, que sai em 1857. E é muito interessante, porque quando a gente vê essa passagem de João 14, 16, 17, né, quando Cristo passou aqui, ele diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, esse Consolador prometido, quando Kardec começa a trabalhar com esses espíritos, ele sente intimamente que a doutrina espírita seria esse Consolador prometido. Porque o ensinamento que estava sendo divulgado por esses espíritos era tão profundo que ele sentia intimamente que era uma coisa que viria para realmente marcar toda a sociedade. E numa dessas perguntas no Livro dos Espíritos, a 621, Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ou seja, apesar de na passagem de João estava dito ali que aquilo ali ia ficar, né, dá a entender que seria uma coisa... o que a gente tem hoje, né, são livros sagrados, são coisas palpáveis, materiais. Mas os espíritos dizem que, na realidade, a lei de Deus, aquilo que realmente nos move, na realidade, está dentro da gente mesmo. E Kardec é tão esperto que ele pergunta assim: ó, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecer e desprezar, quis então Deus lhe fosse lembrada. Gente, fomos criados simples e ignorantes. Então isso faz parte da evolução. A gente não vai... a gente tem intimamente a certeza de que fomos criados, nós temos intimamente essa certeza de que estamos aqui de passagem. A humanidade ela sempre teve essa certeza de que existe alguma coisa além dessa vida terrena. Então, Kardec se emociona, né? Porque o fato de estar na consciência, o fato de você estar ali fazendo aquela obra, isso com certeza tinha um objetivo maior, que era desenvolver a todos nós. Era trazer, tirar de dentro de nós a essência de Deus que estava ali, né? Ela ainda está embrionária, né? A gente ainda tem muito que aprender, ainda muito que melhorar. Mas o que isso tem a ver com o Evangelho? Bem, o primeiro livro, então, como a gente já disse, foi o Livro dos Espíritos, em 1857, está agora com 167 anos. O Livro dos Médiuns foi o segundo. O Evangelho, na realidade, foi a terceira obra. Na realidade, houveram outros livros, tá? Se a gente for considerar só o Pentateuco, aí o Evangelho é o terceiro. Mas Kardec teve outras obras, como pode ver ali, o Espiritismo em sua expressão mais simples, foi antes, né? Depois veio o Céu e o Inferno e a Gênese. O Céu e o Inferno, ano que vem, faz os 160 anos. E provavelmente a gente vai estar estudando ele também, como foi o Livro dos Espíritos, quando ele completou os 160 anos, né? Por que essa obra ela é tão marcante, já que a gente tinha o Livro dos Espíritos? Como eu disse, Kardec era um cientista.
né? É uma pessoa muito didática. Ele começa a fazer o livro dos Espíritos, pergunta e resposta, ele vai em cima dos temas que eram interessantes, primeira pergunta, o que é Deus, que é Deus, e ele vai desenvolvendo aquilo. Mas através dos Espíritos há uma intuição, né, para Kardec, para que ele trouxesse a questão moral junto com esses ensinamentos. Tanto que se a gente pegar, né, o livro dos Espíritos, ele é dividido em partes. Primeiro ele fala das causas primárias, depois ele fala da vida espiritual, e a terceira parte é aquilo que nós temos que desenvolver para conquistar essa vida espiritual da melhor forma possível. Estamos aqui de passagem, a gente precisa realmente chegar lá. E uma das formas, né, para a gente poder chegar bem ao plano espiritual é a gente seguir os ensinos do Cristo. Por isso que a gente pega agora, né, a gente acabou de falar, a pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de guia e modelo? É a menor resposta do Livro dos Espíritos: Jesus. Então, Jesus é o nosso guia e o nosso modelo, o nosso mestre. E aí, Kardec, ele pega, né, ele tem essa intuição de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, mas de uma forma diferente daquilo que as outras doutrinas observam dentro da obra do Cristo. Primeiro, para poder fazer, os Espíritos já falaram com Kardec o seguinte: olha, o livro que você vai fazer agora, você precisa concentrar um pouco mais nele. Kardec, ele sai de Paris, ele vai lá para a praia da Normandia, lá, eu esqueci o nome da cidade agora, e ele fica lá, junto com a sua esposa, e começa a se concentrar dentro do Evangelho. E há uma preocupação muito grande, né? Porque já com o Livro dos Espíritos já teve um rebuliço danado na sociedade daquela época, tanto que em 1861 teve o Auto de Barcelona, onde que pessoas pegaram, né, cerca mais ou menos de 300 livros, né, da codificação kardeciana e queimaram aquilo em praça pública, né? Então, nesse momento, os estudos de Kardec iam entrar realmente, definitivamente, dentro da área religiosa. A gente sabe que o Espiritismo ele tem 3 vertentes, 3 pilares, que é a filosofia, a ciência e a religião. E isso sempre, né, gente, trouxe muita controvérsia. Tanto é que no último estudo que nós fizemos, né, a gente viu, né, a questão de Bezerra, onde que, até mesmo aqui no Brasil, algumas pessoas queriam que o Espiritismo não tivesse esse cunho religioso, né, que ficasse mais na questão científica, que era o que acontecia com as mesas girantes, por isso que a gente comentou aqui, e outras pessoas queriam que, não, a gente não pode simplesmente tirar a parte religiosa, muito pelo contrário. Se a gente quer mudar alguma coisa, se é o Consolador prometido, a gente tem que ter esse caminho, nosso modelo, nosso guia, que é Jesus. Se a gente não seguir aquilo que ele falou, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por mim, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai ficar simplesmente com as coisas materiais, que é a questão das experiências, da ciência, e vamos esquecer aquilo que é o mais importante, que é a questão espiritual. Vamos ver se eu vou saber isso. E outra coisa, gente, se eu tivesse apenas a parte científica dentro das casas espíritas, muitas pessoas que hoje chegam aqui não entrariam por aquela porta. Porque a maioria de nós, ele chega na casa espírita precisando de ajuda. É um ente querido que foi embora, você tem aquela esperança de talvez
receber uma mensagem, a gente sabe que o telefone só toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá, mas você tem aquela esperança de saber o porquê que aconteceu aquilo, por que ele foi tão cedo, por que a gente precisa passar por isso. A gente tem as dificuldades do dia a dia, são os trabalhos assistenciais que todas as casas espíritas fazem. Então, de alguma forma, a maioria das pessoas que entram por ali são realmente movidas pela dor. Outros até pela questão de estarem realmente sem conexão com outra religião, né? Muitos de nós têm aquela coisa de questionar. O espírita, geralmente, ele estuda muito, ele lê muito, ele pergunta muito, e muitos de nós chegaram até a casa espírita justamente por essa curiosidade, né? Aquela coisa do mistério de Deus nem sempre nos convence. E tem que ter uma explicação melhor para o mundo do que simplesmente a gente aceitar que um nasce rico, o outro nasce pobre, um nasce perfeito, o outro nasce com algum tipo de deficiência. E a gente tem, um nasce no Japão, o outro nasce na África, e a gente tem uma única vida para decidir toda a eternidade. E a gente sabe que a gente não é perfeito, a gente erra, a gente pode até pedir desculpa depois, a gente pode até reconhecer esses erros, mas nós não somos perfeitos. Não existe santo, né, dentro do planeta Terra. É um planeta ainda em evolução. A gente é um planeta de provas e expiações, onde que, infelizmente, o mal ainda está um pouquinho maior, né? Igual aquela menina do Lilo e Stitch, né? Fala que o seu índice de maldade ainda está muito grande ainda, né? A gente tem que dar uma melhorada. Então, essa consolação, essa questão da religiosidade e da gente sentir a presença do Cristo junto conosco, ela é fundamental, tanto que Chico diz que se ele não tivesse encontrado Jesus no Espiritismo, ele não teria ficado. Porque não faz sentido você ter um plano, né, espiritual todo e não ter o que seguir, não ter aonde se espelhar, não ter como conquistar alguma coisa, a não ser pelo exemplo do Cristo, que é amor. Se a gente não amar, se a gente não aprender a ser uma pessoa melhor, se esse lugar onde nós estamos não promover em nós o desejo de ser um espírito melhor, não faz sentido a gente estar aqui. Então, era importante que a gente mantivesse esse endosso do Cristo junto com a doutrina espírita. Então, a religião ela receberia talvez o maior convite, o de edificar um templo interior, a fim de que o Criador pudesse ser ouvido a partir de nossa própria intimidade. É a nossa reconexão com o Pai. Nós somos criados simples e ignorantes, mas é à medida que a gente vai aprendendo a amar, à medida que a gente vai aprendendo a respeitar o nosso semelhante, à medida que a gente vai trabalhando com desprendimento, respeitando, né, todas as pessoas, a gente vai automaticamente se tornando um espírito melhor. E isso, gente, por isso que ele fala que está em vós. Isso vai aparecer dentro da gente. E a gente mudando a gente muda o quê? Quem está junto conosco, ele muda a sociedade. A gente vai ver daqui um pouquinho um dos o objetivo da obra do Evangelho. Vocês vão ver que fica claro na ideia de Kardec como que isso é relevante para a gente mudar o mundo. E não é só a gente, é o mundo inteiro, né?
E Kardec estava tão preocupado que ele pergunta, né, está no livro de Obras Póstumas, ele pergunta para os espíritos, né, o que pensais da nova obra em que trabalho neste momento. E os espíritos respondem para ele: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instrumentos excelentes. Olha só, olha a grandiosidade. Se eu estou pensando em ser alguém melhor e respeitar o meu semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo, automaticamente, o dia que a gente conseguir fazer isso de uma forma plena, a gente vai amar todo mundo, o planeta vai ser melhor, as pessoas vão se respeitar, não vai ter tanto acúmulo de riqueza nas mãos de um, a gente vai ter uma sociedade mais justa, não vai existir fome, não vai existir miséria, né? Tudo vai realmente se acertar. Aí ele fica preocupado, né, já com o Alto de Barcelona, porque ele pergunta o que dirá o clero, né? O clero gritará: heresia, porque verá que atacas decisivamente as penas eternas e outros pontos sobre os quais ela baseia sua influência e o seu critério. Gritará tanto mais quanto se sentirá muito mais ferido do que com a publicação de O Livro dos Espíritos, cujos dados principais, a rigor, poderia aceitar. Agora, porém, tu entraste por um novo caminho, no qual não poderá ele acompanhar-se. Quando eu estava fazendo o estudo, eu achei um palestrante falando que uma coisa muito interessante, que ele diz o seguinte: o espiritismo, ele consegue, a gente consegue enxergar o Cristo dentro do espiritismo de uma forma muito, muito pura, e que o cristianismo, ele consegue estar dentro do espiritismo porque a gente aceita o Cristo e entende a mensagem do Cristo. Mas jamais o espiritismo vai estar totalmente dentro do cristianismo, porque ele foi muito modificado. Tanto que a própria reencarnação ela não existe, é um princípio fundamental da doutrina espírita, mas não é das outras religiões cristãs. Tanto é que isso foi modificado lá no século VI, lá, que tinha uma rainha lá que tinha medo, né, dessa questão da reencarnação, ela não queria que isso fosse uma verdade, e ela pede para tirar o conceito de reencarnação, e aí a gente começa a ter essa questão simplesmente de ter uma única vida e você ter depois só o céu e o inferno e vender as benesses da igreja na questão do purgatório, né? Gente, e aqui a gente não está falando no sentido de crítica, tá? O momento da história e tudo que é feito na humanidade é feito por nós. Somos homens. Isso, à medida que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo, é que a gente vai mudando os conceitos e vai se tornando melhor. A própria escravidão, ela, em muitos momentos, as pessoas se baseavam na própria Bíblia para poder dizer que era uma coisa boa que estava se fazendo por aquelas pessoas que estavam ali. Quem assistia aquele filme 12 anos de escravidão vai ver que o cara chamava todo mundo, ia fazer a leitura do Evangelho e falava que o Senhor, né, estava ali cuidando deles, tal, aquela coisa toda, só que o Senhor que ele falava não era Deus, era ele. Então, assim, tudo é uma questão do ponto de vista de como que a gente quer que isso seja considerado. Então, a igreja tinha, né, esse medo, ela tinha um poder muito grande nessa época e, graças a Deus, ela ainda manteve o Evangelho, ela trouxe até hoje, né, os ensinamentos do Cristo, e a gente pôde, né, conhecer tudo isso. É tudo uma questão de tempo.
Então, quando Kardec faz a estreia do Evangelho, eu achei muito interessante que a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo não se chamava o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chamava Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito estranho, né? O título, né? Que engraçado. Essa foi a primeira edição. E essa edição, pelo incrível que pareça, ela não foi publicada no Brasil. A primeira edição foi em 1864, foi essa aqui, a Imitação. A segunda já veio com o nome que nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a terceira edição, a que foi de 1866, ela que foi a definitiva, ela que ficou, que nós, brasileiros, quando chegaram as obras básicas do Brasil, fomos conhecer. A gente não conhecia a primeira edição. E aí, quando teve a comemoração dos 150 anos, a FEB, junto com um grupo de pessoas, eles conseguiram um exemplar da primeira edição e lançaram o livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, como foi a primeira, em duas línguas, né? É um livro que tem o português e o francês, justamente para a gente ter aquela sensação, né, de como que era e para poder estudar também, né, para ver como que Kardec fez a primeira edição. Eu achei isso muito interessante, uma edição histórica. Mas a que nós conhecemos já é a terceira edição, tá? E uma coisa interessante também, gente, o Evangelho ele tem um subtítulo. Ele fala assim, ó, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Kardec, gente, ele não fez assim, eu vou pegar o Evangelho aqui e vou criar, a partir do Evangelho, um Evangelho para ser do Espiritismo. Não. Kardec fez a partir do Espiritismo. Então, o que Kardec procurou ver? Primeiro, as questões morais. Ele tinha essa necessidade de passar para nós, né, aquele caminho que a gente comentou lá atrás. E mais do que isso, Kardec também procurava, dentro das passagens do Cristo, aquilo que confirmava o que os Espíritos traziam. Tipo, a passagem, né, onde que ele fala lá que nenhum homem chega ao Pai se não nascer de novo. Então, os princípios básicos da doutrina, alguns deles estão presentes dentro dos capítulos do Evangelho, principalmente os 5, 6 primeiros. Os 5 primeiros, que aí depois já começa as bem-aventuranças, que é justamente o caminho que a gente tem que ter para a gente poder ter essa vida melhor. E ele vem mostrar, então, para a gente que não basta apenas a gente decorar as passagens evangélicas, ter aquela imagem do Cristo simplesmente caminhando. Muito pelo contrário, o que a gente tem que absorver do Cristo é justamente aquilo que ele deixou de moral, aquilo que ele deixou de ensinamento para todos nós, que é a essência do Cristo. E isso que era o mais importante. Por isso que ele fala a aplicação às diversas situações da vida. É o seu guia. Jesus é seu guia e modelo. E o que nós temos no Cristo? O Evangelho. Então, isso é o que a gente vai ter para a gente poder seguir na nossa vida. E dentro da introdução do Evangelho, ele tem lá o objetivo da obra,
eu vou falar só as partes que estão marcadas. Ele fala o seguinte, olha, o Evangelho, ele procura trazer 5 coisas básicas dentro da vida do Cristo. São elas: a vida dele mesmo em si, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. Kardec fala o seguinte, ó, as 4 primeiras eu não estou a fim de discutir com ninguém. Não estou querendo falar de dogma, não estou querendo falar se isso aqui é verdade ou mentira, se isso é milagre, não é. O que me interessa realmente é o quinto item. Porque esse 5º item não tem discussão. Todas as pessoas, quando olham a vida do Cristo, eles querem justamente seguir aquilo que ele deixou de ensinamento. Então, todas as religiões cristãs, quando olham a vida do Cristo, elas estão mais preocupadas com aquilo que ele trouxe de ensinamento e de exemplo, do que ficar preocupado com aquilo que se vai ter circuncisão, se não vai ter circuncisão, se isso é certo, se isso é errado. Não é o externo que nos preocupa. O que mais é importante para nós, espíritas, que é onde Kardec fundamentou a obra do Evangelho, é a moral do Cristo. O que Cristo deixou de legado dos seus ensinamentos. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. A gente até fala, né, que não tem político honesto, né? Mas se todos nós somos cristãos, e se a gente baseasse a nossa vida dentro dos preceitos cristãos, realmente a gente faria política de uma forma bem diferente. A gente faria realmente políticas públicas no sentido de diminuir as desigualdades, para tentar realmente dar uma qualidade de vida para todos, para que todos tivessem dignidade, que ninguém passasse dificuldade na vida, todos trabalhassem. Esse é o verdadeiro sentido. Ele começa no privado, que você muda primeiro a você mesmo, e depois a gente passa para a questão pública, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia mesmo, a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade, e a gente aí é aquela coisa, né? As pessoas, quando olham para você e veem o que você faz, você sempre está marcado por alguma coisa. Ou é o marido da Dora, ou é o trabalhador da Casa do Pão, ou é o cara que trabalha na empresa tal, ou é o pai do fulano de tal. As pessoas estão sempre sendo avaliadas em função daquilo que ela faz. E a gente não faz a coisa certa toda hora, né, gente? A gente tem hora que explode, a gente tem hora que erra, tem hora que a gente... Nós ainda somos imperfeitos. Então a gente ainda tem que melhorar muito para que a gente possa, primeiro, melhorar nós mesmos dentro do privado, para que a gente possa também melhorar na vida pública. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. É só isso que Kardec quer dentro do Evangelho. É se concentrar nos preceitos morais e o que eu posso fazer para ser um espírito melhor, para realmente seguir os passos deixados pelo Cristo. E o que é mais importante, né, gente? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Não é simplesmente ter uma fé cega, é a gente entender que aquilo que a gente está fazendo para nos melhorarmos moralmente, a gente tem que ter sustentação, coragem, fé. Eu sempre troco fé
por coragem. A gente tem que ter coragem e determinação de encarar, né, qualquer preceito de razão para a gente vencer as nossas dificuldades. Gente, eu não testei isso aqui. Eu peguei o negócio e eu não sabia que estava assim. Não testei. Mas foi bom. O Evangelho está dividido em 28 capítulos. E como a gente tinha falado, o primeiro é não vim destruir a lei. Ele começa falando, né, que tudo aquilo que passou, os 10 mandamentos de Moisés, aquilo que veio do passado, a gente não está ali para dizer que mudou alguma coisa. Jesus, ele veio simplesmente sintetizar aquilo que Moisés tinha colocado. O primeiro código de justiça que houve na Terra foi o Código de Hammurabi. Eu acho que eram 600 leis. Moisés depois trouxe o código, né, dos 10 mandamentos, e Jesus condensou em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei está sintetizada dentro desses 2 mandamentos. Aí vem falando aquilo que eu falei com vocês, os primeiros ali são justamente algumas coisas dos princípios básicos da doutrina. Meu reino não é deste mundo, é a questão da vida após a morte. Há muitas moradas na casa do meu Pai, pluralidade dos mundos habitados. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a reencarnação. Aí começam as bem-aventuranças, o 6º é o Cristo Consolador. E continua as bem-aventuranças. Aí vem o amar ao próximo como si mesmo, amai os vossos inimigos. Vou pular alguns ali. Sede perfeitos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Os trabalhadores da última hora. Buscais e achareis. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Pede e obtereis. Aqui começa uma coisa que eu acho fantástica, que é uma coisa que não tinha na primeira edição do Evangelho, e depois, a pedido das próprias pessoas, a necessidade do Cristo é tão grande que as pessoas pediram que fosse colocado na terceira edição, que é a de 1866, preces espíritas, como Cristo colocou, né, quando Mateus ele traz lá o Pai Nosso, as pessoas também pediram para Kardec para que colocasse, né, algumas preces. E esse capítulo 28, né, de coletânea de preces espíritas, ele é justamente um pedido. E ali eu tenho todos. E o mais interessante, a primeira prece que tem do capítulo 28 é justamente o Pai Nosso. Só que Kardec, ele fala, na hora que ele está falando sobre o Pai Nosso, ele fala assim, gente, a gente faz isso de uma forma tão mecânica que é decorado. A gente fala o Pai Nosso decorado, mas a gente não sente o quão profundo o Pai Nosso é. Então ele faz um estudo do Pai Nosso, frase por frase. Isso está no capítulo 28. Olha como assim que ele realmente se preocupou em aproximar Jesus e Deus, né, o nosso Pai, da gente, fazendo essa conexão, né, através da prece. E, gente, quantos de nós, eu falo por mim mesmo, né, às vezes lá em casa mesmo, eu estou estudando alguma coisa, eu estou vendo algum programa, a gente acaba dormindo sem agradecer a Deus por aquele dia. Quantas vezes na correria do dia a dia, a gente deixa essa intimidade com Deus, às vezes passa batida. O agradecimento, não é nem... A gente lembra muito de Deus na hora de pedir, né? Na hora do sufoco. Aí a gente lembra. Mas, na hora de agradecer, às vezes a gente falha, a gente esquece. Então, é importante a gente aprender a se conectar, para que a gente seja sempre grato, para que a gente sempre
esteja sempre em comunhão com Ele. E, mais do que isso, à medida que a gente faz essa conexão, automaticamente a gente se sente mais em paz. A gente sabe que a gente está nos seus braços, né? Quanto mais próximo a gente tiver, mais confiante, mais com maior coragem, com a fé renovada, a gente vai caminhar. Agora, só a parte que está em negrito, esse aí ficou muito grande. Você está no Livro dos Médiuns, o item 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. Ou seja, mais uma vez, olha como é que nós falamos aqui agora, no estudo. A gente não falou só do Evangelho, a gente falou do Livro dos Espíritos, a gente falou de obras póstumas, falamos agora do Livro dos Médiuns, a gente tem passagem da Gênesis, como é que as coisas vão se fechando dentro de um mesmo conceito e sem se contradizer. Quando eu melhoro a mim mesmo, se eu estou pensando no público, eu automaticamente vou fazer com que as massas, as pessoas ao meu redor, também vão mudar. O que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Não adianta nada, gente. Para que eu venho na casa espírita? Né? Fulano é bonzinho, fulano é legal, fulano é gente boa, mas chega em casa, o cão chupa no manga, né? Então, assim, não bate uma coisa com a outra. A gente tem que melhorar, é no todo. É onde eu estiver, eu tenho que ter a mesma postura de humildade, de caridade, de amor, né? A gente consegue, gente? Hoje, ainda não, né? Consegue. Mas o fato da gente saber já é um grande passo, porque a gente vai lembrar disso. À medida que a gente vai falando, vai reforçando, vai estudando, vai aprendendo, a gente automaticamente vai colocando isso dentro dos nossos corações e da nossa mente, e a gente vai conseguindo passar pelas dificuldades. Se antes eu já explodia, né, hoje eu já consigo ouvir, posso ficar até por dentro, né, ainda, né, tenso, mas à medida que a gente vai melhorando, a gente vai controlando essas coisas, a gente vai se aperfeiçoando. Não é fácil, gente, é muito difícil, mas a gente tem por onde conseguir, né? À medida que a gente acredita nisso, a gente tem que fazer esse esforço maior, né? E é por isso que no Evangelho a gente recebe do Espírito de Verdade uma pequena, uma grande contribuição dentro daquilo que o Cristo deixou para a gente. Ele deixa uma máxima para os espíritas também. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, é amar. Então esse é o primeiro mandamento. Eu tenho que amar a Deus e tenho que amar a todas as pessoas. E dentro do Evangelho, inclusive, é o meu inimigo. Não adianta a gente gostar só de quem gosta da gente. A gente tem que gostar também, né? Entender as dificuldades dos outros e estender esse amor a quem mais necessita. Para quem eu amo, para quem já me ama, é muito fácil. Difícil a gente amar e ajudar aquele que não gosta da gente.
Instruí-vos, este é o segundo. Gente, quem é espírita, né, tem muita coisa para ler, é uma doutrina nova. 160 anos, gente, é muito pouco tempo. São 5, 6 gerações. Seu bisavô, seu tataravô, estava lá no início lá do Espiritismo. O meu avô mesmo é de 1927, né? Então, assim, estava ali colado, né? 1865, talvez o pai dele, né? O meu bisavô, meu tataravô, teve os primeiros contatos com a doutrina espírita. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas os erros que nela se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Ficou errado ali, né? Mas é vencedores da impiedade. Então a gente tem que mudar a gente mesmo. Vamos estudar, vamos aprender. E a gente não é só ficar decorando, não, tá, gente? Quando a gente fala instruí-vos, é em tudo, né? A gente precisa desse contato com o nosso semelhante, a gente precisa do trabalho fraterno, a gente precisa ver o mundo. Não é ficar enclausurado, né? Isso já tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala: de que adianta você ficar lá no mosteiro, lá guardado lá? Se você não fez mal, você também não fez bem nenhum. Então, a gente tem que sair para fora, né? Sair da casca e ajudar aquele que precisa. Porque quem entra pela porta está justamente isso. Então, o trabalho fraterno, a gente poder usar o Evangelho para poder... Eu lembro que num momento difícil da minha vida que eu passei e que fui levada a um trabalho fraterno, a pessoa pegou o Evangelho, ela já sabia onde que estava ali o ponto certo para poder me falar, né? Eu não tenho essa habilidade hoje, né? A Dona Maria Helena, o Wagner são pessoas mais cultas, e com certeza eles vão ter essa sensibilidade maior do que a minha. Mas, dentro do Evangelho, o nosso Consolador é Ele. É Ele que vai dar aquele bálsamo de alegria, aquele bálsamo de entendimento diante da adversidade. É para a gente poder lavar um pouco da alma, recuperar um pouco da energia, um pouco daquilo que você precisa, para poder continuar caminhando. Então, se você não aguenta, né? Então, você pega aquilo ali, tem aquelas palavras, aquele sentimento, um abraço, uma palavra bem colocada, e a gente acaba caminhando. E aqui eu achei uma coisa fantástica, né? Que o pessoal fala. Eu encontrei essa frase durante o trabalho. Eu estava pegando, porque eu já tinha feito o estudo do livro dos Espíritos dos 160 anos. Aí eu falei, eu vou pegar alguma coisa daqui. E essa frase estava lá, e eu não sei, na época eu não coloquei a biografia. Ele fala o seguinte: o Evangelho não é um livro simplesmente, é um templo de ideias infinitas. Miraculosa escola das almas, estabelecendo a nova humanidade. Gente, para nós que somos espíritos, a gente está construindo um mundo novo. É um mundo novo. E é por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pensa. Pensamento, hoje a gente sabe que é energia, né? Então, eu até falo assim, né, que, né, ainda mais quando a gente é jovem, né? Que às vezes você tem uma pessoa e você, lá no fundo, você está conversando com a pessoa, mas intimamente você está pensando outra coisa, né?
Gente, é energia. Eu fico assim pensando, quantas vezes, né, eu estive perto de médiuns tão, de um trabalho tão grande, de uma capacidade mediúnica tão grande, e eu fico assim, às vezes até envergonhado, porque a minha aura, com certeza, não é uma aura bem equilibrada, né? A gente tem as nossas imperfeições. E o bom é de saber que esses irmãos, eles são tão piedosos, e mesmo vendo as nossas falhas, às vezes eles nos perdoam, né? Então, é isso que a gente tem que aprender. Fazer com que aquilo que Jesus já dizia, né, que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A gente tem que realmente começar a mudar essa postura para construir essa nova humanidade. É de entender as dificuldades dos outros e fazer com que o Evangelho não seja simplesmente um livro de cabeceira, onde que a gente, na hora do aperto, a gente vai lá e consulta, né? Mas que ele seja o nosso guia do dia a dia, do nosso caminhar, do nosso jeito de conversar, da nossa forma de brincar, da nossa forma de agir. Isso tudo vai ser passo a passo a nossa mudança perante não só a postura como cristão, mas também dentro de toda a sociedade. Gente, e essa questão do cristão é tão forte, e eu fico pensando muito nisso, que quando Gandhi estava estudando, né, ele fez direito lá na Inglaterra, ele se apaixonou pelo Cristo. Ele adorava o Sermão da Montanha. Então, ele mesmo diz que se um dia acontecer uma catástrofe no mundo e todos os livros sagrados, né, forem consumidos por alguma coisa, se salvar pelo menos o Sermão da Montanha, a sociedade está salva. De tanto que ele ama a mensagem do Cristo. E ele dizia, né, uma vez ele esteve num país, acho que foi na África do Sul, e deu vontade nele de assistir uma missa. E Gandhi, né, moreno. E não deixaram ele entrar na igreja, porque ele não era branco, né? Nessa época ainda existiu o apartheid. Então, ele ficou tão decepcionado, porque ele não esperava que as pessoas naquele lugar, onde que a palavra do Cristo é de amor, tivessem uma reação de olhar para ele como simplesmente pela cor da pele. E ele pega, nesse momento, ele realmente abandona, mas todas as vezes que ele fazia um discurso, ele falava, né, alguma coisa sobre o Cristo. Até que um dia alguém pergunta para ele: Gandhi, poxa, você fala tanto, né, das passagens do Cristo, por que você já não vira logo cristão, né? Por que você não abraça o Cristo, né? Você gosta do Cristo, né? Você acredita no Cristo? Ele falou: olha, eu amo Jesus. E a questão do medo não é abraçar Jesus. O problema que eu vejo no cristianismo são os cristãos. Vocês ainda não conhecem Jesus. Vocês ainda não praticam aquilo o que Jesus diz. E não é só o cristão, né, gente? A gente vê quantas guerras no mundo, quantos momentos difíceis, né, que a sociedade tem passado, quanta intolerância, quanto julgamento a gente tem passado ultimamente, e a gente vê que não é só a questão do cristão, é o ser humano como um todo. E se eu quero um mundo melhor, muitas vezes a gente pensa assim: quando eu desencarnar eu vou lá para o nosso lar, vai estar bem melhor. Gente, a gente não muda, né, porque morreu. A gente continua sendo o que é. E é justamente o que a gente é que a gente vai parar.
são a nossa intimidade é que nos leva até onde que a gente deve estar, porque é a questão da sintonia, é aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, vamos pegar o Evangelho, está aí, está novinho, 160 anos, mas a mensagem do Cristo não é nova, ela já tem 2000. O Kardec ele só deu um reforço. Olha, vamos esquecer aquilo que não nos interessa e vamos preocupar só com as questões morais, só com aquilo que vai nos fazer crescer. Deixa para os outros discutirem aquilo que é simplesmente uma pequena parte da história do Cristo. O mais importante para mim é o que o Cristo deixa para nós, para a gente se tornar um ser melhor, um espírito melhor, para a gente construir um mundo melhor, para que a gente saia desse plano, desse planeta, deixando para trás ele de provas e expiações e se tornando realmente um planeta de regeneração. E a gente vê alguns exemplos. Teve um congresso lá em Pedro Leopoldo, uns tempos atrás, o Divaldo foi lá falar para a gente, e eu lembro que na hora do intervalo, o pessoal tinha aberto umas barraquinhas para poder vender livros. Gente, eu nunca vi gente comprar tanto livro de uma vez só, né? E deu aquela filona, aquele tanto de gente com aquele tanto de livro na mão, e o tempo esgotou, já não dava mais, a fila não diminuía, que era muita gente, até que alguém chegou no microfone e falou: gente, nós precisamos continuar com o nosso trabalho, né, e honrar a presença ilustre, né, do nosso irmão. Vocês que estão com os livros na mão, podem levar. Só peço, né, que assim que terminar, voltem, né, e façam o pagamento. Gente, aquilo que assim, era tanta gente com tanto livro, né, e o apresentador falou assim: bem-vindos ao planeta de regeneração, que eu tenho certeza que ninguém vai sair sem pagar, né? A gente tem que começar a trazer isso para a gente tem que ter essa confiança no nosso semelhante, confiança em nós mesmos e saber que a gente está fazendo do jeito certo. Venceu o nosso tempo, esse era o último slide. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa tarefa e que esses 160 anos, se a gente ainda não tinha tentado para o livro, mas que seja agora, né, a partir desse momento, já que somos espíritos, né, eternos, né, a gente não morre, que seja a partir desse momento a virada de página das nossas vidas, que a gente realmente comece a fazer aquilo que o Pai espera de todos nós. Como o próprio Cristo disse, ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que o Pai determina, porque ele só faz aquilo que é certo, aquilo que é necessário. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos ajude, que assim seja, né? Vamos, nesse momento, agradecemos a Deus e a Jesus e a Maria Santíssima, aos bons espíritos, trabalhadores, mensageiros de Jesus, aos nossos anjos, guardiões e guias protetores, por essa reunião, pelos ensinamentos dessa noite trazida pelo nosso irmão Alexandre, e pela presença de todos nós aqui, e pedindo por todos os nossos familiares, parentes e amigos encarnados e desencarnados, onde quer que esteja nesse momento, que sejam amparados, abençoados, guiados e orientados, os encarnados que estão doentes, que sejam curados, e que Jesus abençoe a todos nós, a essa casa, a todos os que aqui adentro, encarnados e desencarnados, a todos os moradores desta rua, deste bairro, dessa cidade, a todos os que estão hospitalizados, aos que estão doentes nos seus próprios lares, nos asilos, nos orfanatos, nas casas de repouso, nas creches, nos manicômios, nos sanatórios, nos leprosários, nos albergues, nas cadeias, nos presídios e nas penitenciárias. Pedindo, Senhor Jesus, por todos os criminosos, por todos os drogados e viciados, por todos os espíritos obsessores e pelos obsidiados, pelos homicidas e suicidas, pelos depressivos, pelos desabrigados, desalojados, desempregados, pelos que passam fome, pelos que dormem pelas ruas, pelas calçadas,
pelas vielas cruzes do Senhor Jesus, pelos que estão abandonados, estendendo as vossas mãos bondosas, generosas e misericordiosas sobre todos nós, encarnados e desencarnados, derramando as energias necessárias no refazimento da nossa saúde física e espiritual. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a toda a humanidade. Jesus, divino e amado Mestre, sustentai teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, estendei sobre nós as vossas mãos, abrigando-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, pondo em nosso sentido a luz do teu imenso amor. Jesus, pela vossa divina sagrada paixão, pelos vossos martírios na cruz, dai a todos nós que nos achamos ligados pela do fardo da matéria, a orientação perfeita nos caminhos das virtudes, no qual nós te podemos encontrar. Paz a nós, Senhor, e misericórdia aos nossos inimigos, e recebe no teu seio divino a prece de um dos teus outros servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, ódios e paixões alastrar os nossos caminhos com os espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, brilha mais Jesus com a vossa divina misericórdia, e seguro e apoiado no teu evangelho possamos vencer as escabrosidades do caminho e um dia chegarmos puros e redimidos nas moradas do teu reino. Bendita estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. E na vibração dessa prece do anjo Ismael a Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, que continue conosco, nos amparando, nos guiando, nos orientando, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.